O tema de hoje, ajuda não é para quem precisa, parte 2. Na semana passada nós tratamos desse mesmo tema na parte 1 e nós colocamos os 2 primeiros tópicos do livro, que é entendendo o ser humano e depois aprendendo com o mestre. Nós pudemos ali entrar nesse tema e entender um pouco o que motivou esse tema e como que a gente vai trabalhar e o que significa essa pergunta, ou melhor, essa afirmação desse livro, né, que ajuda não é para quem precisa. E a gente viu lá atrás que ela não é para quem precisa, mas ela é para quem quer. E aí, quando você começa a entender que a ajuda não é para quem precisa, mas é para quem quer, você começa a entender que algumas pessoas elas vão precisar de ajuda, mas elas simplesmente não vão querer ser ajudadas. A gente viu isso num exemplo. E hoje, a gente entra num outro tópico, que é quem deve ser ajudado. Então, baseado nessa pergunta, nós já entramos nela respondendo que a gente não pode escolher quem deve ser ajudado. O tema é, ajuda não é para quem precisa, mas esse tema não se baseia em quem nós vamos querer ajudar. A ajuda ela deve ser de uma forma que segue o fluxo da necessidade, né? Nós não escolhemos quem vamos ajudar. E também não vamos decidir por meritocracia, por exemplo, essa pessoa merece ser ajudada, essa pessoa não merece ser ajudada. Não. Nós seguimos o fluxo da necessidade. E o texto que responde a essa pergunta está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30. Se você quiser voltar um pouquinho antes para você entender o que gerou essa resposta de Jesus, você vai ver que foi uma pergunta feita por aquelas pessoas que questionavam Jesus, né? Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus e tantas pessoas que questionavam Jesus, e muitas não. Eu diria, a maioria dessas vezes, para experimentar e não para aprender com Jesus. Eles não perguntavam assim, mestre, o que eu devo fazer? Quando aquele jovem perguntou, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele não pergunta para saber, ele pergunta para se vangloriar, para se gabar, né? Não, porque isso tudo eu já tenho feito. E aí Jesus coloca ele numa situação bem difícil, que ele não sabe o que fazer. Ele fala assim, falta uma coisa só. Jesus via o coração daquele jovem rico, né? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então, Jesus pega ele numa situação que ele não sabia mais como sair. E aí, nós vamos entender que a maioria das perguntas que faziam para Jesus naquele tempo não era para que eles aprendessem, mas sim a maioria para experimentar Jesus e saber qual era a resposta, tentando pegar ele em alguma situação. E aqui, nesse capítulo 10 do livro de Lucas, Jesus se depara com uma cena, né, em que perguntam a ele, quem é o meu próximo? Mas se você fala que eu devo amar o próximo, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai falar, ele conta uma parábola de um homem que estava num certo caminho e de repente surgiram salteadores diante daquele homem. E esses salteadores não só roubaram os pertences desse homem, mas também bateram nele a ponto de deixá-lo quase morto. E aí, esse homem ficou à beira do caminho. Os salteadores foram embora com seus pertences e, de repente, no mesmo caminho, vem um homem que era o sacerdote. Esse sacerdote, ele tem uma atitude assim, diferente daquilo que nós esperamos, né, de um homem de Deus. Esse sacerdote, ele passa de largo, fingindo não estar vendo aquele homem caído na beira do caminho. Talvez por preocupação, precaução, talvez fosse comum as pessoas ficarem à beira do caminho, tentando fingir que estava precisando de alguma coisa para assaltar, mas enfim, esse homem não ajuda. No mesmo caminho, do mesmo modo, passa um levita. Esse levita também finge não ver a necessidade daquele homem à beira do caminho e também passa de largo. Diz a Bíblia que passa um terceiro homem.
Esse terceiro homem era um samaritano. E a Bíblia faz questão de deixar claro que era um samaritano, porque os samaritanos eles não se davam com os judeus. Os samaritanos, desde a época da divisão dos reinos, eles não se davam com os judeus, porque os judeus acreditavam que depois que se juntaram com Samaria, eles ficaram misturados, então eles não eram mais judeus puros, e aí havia uma rincha, né? Havia uma briga entre esses povos, e Jesus por muitas vezes tentou quebrar esse tabu. Você lembra da mulher samaritana, quando tem um encontro com Jesus, ela fala: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Aí ela está querendo dizer, tem duas coisas que contraria a lógica do nosso tempo, a tradição do nosso tempo. A primeira, eu sou mulher. A segunda, eu sou samaritana. E você, sendo judeu, como pode isso acontecer? E aí Jesus vai mostrar para aquela mulher que ele era maior. Ele estava acima daquela briga entre judeus e samaritanos. E Jesus vai mostrar para aquela mulher. Então, Jesus agora também mostra que a ajuda, ou o socorro, ou o amor não deve ser dedicado a pessoas, apenas pessoas que nós conhecemos e amamos. Jesus vai mostrar aqui que essa ajuda ela não está relacionada à meritocracia. Essa ajuda, ela está aqui nesse texto aqui, ó. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Diz aqui, ó, no finalzinho. E ele disse, no versículo 37, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma forma. Então, Jesus está mostrando que a ajuda não é por meritocracia, a ajuda é pela necessidade, a ajuda é de acordo com a necessidade que o próximo vai ter. Então, eu e você não vamos ajudar uma pessoa porque ela merece, eu e você não vamos ajudar uma pessoa porque nós conhecemos ela apenas, porque amamos essa pessoa apenas. Não, nós vamos ajudar uma pessoa que precisa. Então, esse tema do nosso livro, ajuda não é para quem precisa, não se limita a ajudar uma pessoa apenas quando nós conhecemos ela. Jesus nos mostra aqui que essa ajuda precisa seguir o fluxo da necessidade. Se existe uma pessoa que precisa de ajuda, eu vou ajudá-la, desde que ela queira. Eu não preciso conhecê-la para ajudá-la. Eu preciso, hoje, nós abrimos um parênteses, e nós precisamos ter algum tipo de cuidado diante de tanta fraude que as pessoas vão lançando na sociedade como um todo, mas nós precisamos ajudar. Esse livro fala de pessoas que nós nos deparamos com necessidades no trânsito, no semáforo, necessidades no meio da nossa trajetória até chegar ao trabalho, até chegar à igreja, até chegar à faculdade, até chegar ao colégio, até chegar à nossa casa. Mas nós precisamos entender que precisamos ajudar da maneira certa. E aqui, nesse livro, eu tenho 2 tópicos: ajudando da maneira certa e a ação dos governantes. Então, eu tenho aqui nesse livro, nesse aqui, ó, ajuda não é para quem precisa, uma orientação acerca da forma com que eu devo ajudar sem que eu me frustre, Eu vou ajudar uma pessoa sem se frustrar. Porque o que é a frustração, senão a expectativa que nós colocamos no outro? Então, quando eu entendo a forma correta de ajudar, eu não me frustro, porque eu não crio a expectativa de retorno, eu não crio a expectativa acreditando que essa pessoa vai voltar para agradecer, para falar, para dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu não vou criar essa expectativa. Então, com isso, eu não vou me frustrar. Quando Jesus ele cura os 10 leprosos, ele percebe que só volta um, e esse também era estrangeiro. Então Jesus percebe que 9, eles não estavam ali querendo a Jesus, querendo o Senhor
dos milagres, querendo o dono da bênção, queriam apenas a bênção. E é muito comum nós encontrarmos pessoas dessa forma hoje na nossa caminhada cristã. Então, eu preciso entender a forma certa de ajudar para que eu não venha me frustrar. A segunda situação é a ação dos governantes. Muitas pessoas esperam do governo uma ação que ela muitas vezes não vem, e essa pessoa diz assim, mas isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do governo. Eu até concordo com você, eu até entendo a sua colocação, mas acredite, se você não fizer nada, a situação tende a piorar e em algum momento eu e você, seremos atingidos, isso está no livro também, seremos atingidos por uma dessas ações, porque a vulnerabilidade social leva o ser humano a roubar, leva o ser humano a cometer todo tipo de violência, inclusive a matar pessoas, leva o ser humano a fazer coisas absurdas, e uma dessas coisas, aqui que mora o perigo, uma dessas coisas podem nos alcançar na nossa caminhada cristã. Então, quando você ouvir alguém dizer assim, isso não é responsabilidade minha, é do governo, sabe, não culpe a pessoa, mas diga assim, não é responsabilidade nossa assim. O governo tinha que fazer, eu também acho que tinha. Eu também acho. O governo, em algumas situações, é totalmente negligente. O governo, em algumas situações, é totalmente omisso. Eu concordo com você. Mas isso não nos dá o direito de não ajudar uma pessoa que precisa só porque nós consideramos que essa ajuda deveria vir do governo. Se nós esperarmos pelas ações do governo para resolvermos os problemas da sociedade, principalmente esses problemas de vulnerabilidade social, nós vamos nos frustrar e vamos ver, assim, na nossa caminhada, sofrimentos que poderíamos evitar com pequenas ações. Porque quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, também está no livro, Ele vem ao nosso encontro, trazendo os recursos necessários para que a gente possa alcançar mais pessoas. Isso a gente vê todos os dias. Você vê isso acontecer todos os dias. Eu tenho no livro uma fábula, que é a fábula do beija-flor e do elefante. Eu acho muito interessante, eu fiz questão de registrar, porque é a nossa vida, é o retrato daquilo que nós vivemos como ser humano. O beija-flor, ele observou que a floresta estava em chamas. E vendo isso, ele começa a agir, tentando apagar o fogo. E nessa tentativa de apagar o fogo, ele ia em direção a um rio próximo, enchia o seu biquinho de água e corria em direção ao incêndio, ao fogo que estava se alastrando na floresta. E nessas indas e vindas, um elefante, observando essa atitude, olhou para ele e falou assim: beija-flor, o que você está fazendo? Aí ele falou assim: eu estou tentando apagar o incêndio. Aí ele falou assim: mas como que você vai fazer isso? Você nunca vai conseguir. Ele fala assim: mas eu tô tentando fazer. E ele ia com o biquinho cheio d'água e jogava lá. E o elefante falou: você está maluco? Você vai acabar morrendo queimado aí, beija-flor, porque esse seu biquinho não carrega água nenhuma, rapaz, quase nenhuma, você não vai conseguir. E esse beija-flor, ele tentava. E aí ele parou e disse: eu sei que eu não vou conseguir sozinho, mas eu estou fazendo a minha parte. Se você fizesse a sua parte, usando a sua tromba, que pode carregar muito mais água que o meu biquinho, outros animais fazendo a sua parte, nós certamente apagaríamos esse incêndio. E esse incêndio não destruiria a floresta, que é o lugar onde nós moramos. Olha só que lição esse beija-flor dá para o elefante. É claro que isso é só uma fábula, é claro que isso não aconteceu na vida real, porque a primeira atitude dos animais, inclusive das aves, é fugir do fogo, do incêndio, para tentar se salvar. Porque não dá, porque o incêndio vai destruir tudo. Mas o que o beija-flor tenta mostrar para esse elefante e deixar a lição para nós é que o incêndio está queimando o lugar onde eu moro, um lugar onde você mora. Então por que nós não podemos unir nossas forças para tentar apagar esse incêndio? É isso que acontece na caminhada cristã, porque nós vemos situações em que nós podemos fazer alguma coisa e nós simplesmente
simplesmente dizemos assim: isso não é problema meu, isso não é problema meu, eu não vou fazer nada, é problema do governo, é problema dessa pessoa. E aí, essas situações, elas tendem a crescer cada vez mais, e em algum momento da nossa caminhada, essas ações, ou melhor, esses acontecimentos vão nos alcançar. É por isso que você vê cada vez mais, eu não estou aqui trazendo a culpa para nós, para mim, para você, mas nós vemos cada vez mais violência, e a onda de violência é grande, tão grande, que os aparatos de segurança, sejam eles equipamentos ou pessoas, não são capazes de conter essa violência. Você percebe? A violência vai alcançando todo tipo de pessoa, em qualquer classe social. Pessoas muito pobres são alcançadas pela violência. Pessoas muito ricas são alcançadas de alguma forma pela violência. E por quê? Porque em algum momento nós nos omitimos dizendo: esse problema não é meu, esse problema não é meu, é do governo, esse problema é do fulano, é do ciclano. E aí nós vamos nos omitindo, e essa situação de violência ou de qualquer outra coisa que envolva a vulnerabilidade social só vai aumentando, de um modo que em algum momento a sociedade grita e o governo não sabe de verdade o que fazer. Por esses dias agora, na Bahia, mataram um policial federal. E foi preciso um policial federal morrer para que o governo, seja ele estadual ou federal, porque o governo federal, o policial que morreu era um policial federal, então o governo federal também tem mandado tropas federais para combater essa criminalidade, mas precisava chegar nesse ponto, precisava chegar ao ponto de um homem que está trabalhando, que está cumprindo o seu dever, morrer para que o governo olhasse e falasse: ih, rapaz, o negócio está muito feio, vamos mandar. Aí enviaram pelo navio, desceu de guindaste, um blindado da Polícia Federal. Por que não fez isso antes? Por que essa ação não foi feita antes? E aí tem tropas espalhadas por aquela região, no estado da Bahia, e as tropas estão combatendo o crime. Será que eles não sabiam que ali havia criminalidade, tráfico de drogas ou qualquer outra coisa? Será que isso só apareceu agora? Então, é uma tendência natural. Enquanto ninguém sofreu, enquanto não aconteceu nada de errado, as pessoas vão levando, e aquela expressão que nós conhecemos muito bem, né? Vai empurrando com a barriga, e aquilo vai até um ponto em que acontece algo. E aí, quando acontece algo em que não se dá mais, não se pode mais esconder debaixo do tapete, aí sim, as ações governamentais, elas começam a aparecer. Mas a gente não precisa esperar isso acontecer para que a gente possa ser usado por Deus para ajudar alguém. E eu não estou falando aqui de ajudar de forma aleatória. Um dos tópicos nossos é ajudando da forma certa. Se você quer ajudar de forma certa, lê esse livro aqui. Lê esse book aqui. Leia de forma despretensiosa, mas leia. Você vai entender que você não vai se frustrar quando você ajudar da forma certa. Porque uma coisa é você tá assim: toma esse dinheiro aqui, fiz a minha parte. Não, você não fez sua parte. Você entregou dinheiro na mão de uma pessoa que talvez nem vai usar aquele dinheiro para aquilo que ela falou que usaria. Então, fazer a sua parte é de fato ir lá naquela pessoa. É de fato, aqui nesse livro tem tudo. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 5 dias, você vai poder baixar esse e-book grátis. Não vai pagar absolutamente nada, é baixar grátis, é de graça mesmo. Não tem pegadinha, tá? Do tipo, você entra lá e grátis, mas se você fizer, não tem que fazer nada. É só ir lá e comprar. Quanto? 0. O preço que está na Amazon é 0. E se você não conseguir, eu estou mentindo. Se você não conseguir, você pode botar na rede social que eu estou mentindo, que eu sou mentiroso. É baixar 0,800. Não tem que pagar absolutamente nada. Agora, começa amanhã e para sábado. Domingo você não consegue baixar grátis.
Domingo tem que pagar, R$ 9,90. Agora, amanhã até sábado é 0,800. E eu desafio você e encorajo você a ler esse livro. Ajuda não é para quem precisa. Com certeza absoluta, vai mudar o seu conceito de ajudar pessoas e vai ampliar o seu horizonte em termos de ajudar pessoas. Você agora vai empenhar suas forças na direção certa. Você não vai ficar jogando para tudo quanto é lado assim, aqui, ali, e depois ficar, estou cansado de ajudar, não vejo resultado. Não. Você vai ler esse livro e vai entender que a ajuda não é para quem precisa, é para quem quer. E você vai ver quem ajudar e como ajudar e quando ajudar. E você vai canalizar todas as suas forças na direção certa para que isso seja eficaz. Amém? Ajuda não é para quem precisa. E você precisa ajudar todas as pessoas que querem ser ajudadas e que chegam até você. E aí, para isso você precisa ter uma habilidade para que você possa entender que algumas pessoas, elas tentam nos enganar, né? Mas o Espírito Santo, ele ele abre nossos olhos de uma forma assim que a gente vê coisas que a pessoa não percebe que ela está falando. E aqui no livro eu coloco, e eu faço isso na minha vida real, entre ser enganado, eu não quero ser enganado, aliás, acho que ninguém quer, mas entre ser enganado e ser insensível à dor do outro, eu prefiro ser enganado. Se eu tiver na dúvida e não tiver como preencher todos esses requisitos aqui e fazer tudo aquilo que eu preciso fazer para poder ajudar de maneira eficaz, aí eu fiquei na dúvida, a justiça, né? Ela diz, na dúvida, pró réu. Então, o réu, o vulnerável social, não pode sofrer só porque eu fiquei na dúvida, achei que ele está me enganando. Não, seja enganado mais uma vez, seja enganado mais uma vez, seja enganada mais uma vez. Na dúvida, seja enganada. É melhor ser enganada, do que ser insensível à dor do próximo, à vulnerabilidade que ela está vivendo. Entende? Então, a gente elimina todas as possibilidades, ou a maioria das possibilidades. Ficou uma brecha? Não tem como você decidir? Entrega. Se você tem condição, se você pode fazer isso, entrega. Ajude. Ah, pastor, mas eu fui enganado. Eu também já fui. E não foi uma vez não, tá? Não foi uma vez não. Eu fui muitas vezes. E todas as vezes que eu fui enganado, eu olhava e falava, meu Deus, eu fui enganado. E nenhuma dessas vezes eu desisti do ser humano. E nenhuma dessas vezes eu desisti de ajudar alguém que precisava. Eu não vou resolver o problema de todo mundo, nunca. Eu não tenho essa pretensão. Eu não sou inocente, ingênuo, né, a ponto de achar que eu vou resolver tudo. Não, eu sei que não vou. Mas quando eu posso, eu faço. Eu não me furto de ser bênção na mão do Senhor para a vida de outras pessoas. Amém? Seja bênção. Coloque-se à disposição de Deus. Diga, Senhor, eu quero ajudar da forma certa. Eu não quero ser enganado. Eu quero ajudar da forma certa. E Deus vai colocar pessoas que realmente precisam no seu caminho para você ajudar. E quando você ajudar, você vai olhar e falar, gente, olha, que bênção, que bênção. Glória a Deus, a pessoa foi lá e mudou a história. Glória a Deus. E aí você, sabe? E quando você foi enganado, descobri que fui enganado. O que você faz? Para de ajudar. Não. Eu nunca mais vou ajudar ninguém. Não faça isso. Ajude de novo. E corra o risco de novo de ser enganado, enganada. Mas faça, mas ajude. Seja bênção. Esse é o primeiro, ou melhor, o segundo nível de relacionamento e nível de amor que nós devemos dispensar para o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amém? E esse amor, de acordo com Jesus, não é um amor que a pessoa mereça. No livro eu coloco, ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus dizendo, a palavra de Jesus, vos amei. E como é que Jesus me amou? Eu fico pensando que não dá para a gente amar
como Jesus amou na abrangência. Não dá, eu sempre falo isso. Na abrangência não dá, está decidido. Mas de forma sacrificial. Como assim? Ele não merece, mas ele precisa ser amado. Então, eu e você não merecíamos o amor de Jesus, mas ele nos alcançou. Ele nos amou primeiro. Então, hoje nós vamos amar exatamente como ele nos amou. Um amor sacrificial. Pessoas que não merecem ser amadas serão amadas porque nós estamos amando como Jesus nos amou. Amém? Ame como Jesus amou você. Um amor sacrificial. Deus abençoe a tua vida.